tempo demora para a lei da atração começar a funcionar na minha vida? Se você acha que você já entendeu o processo de manifestação, mas as coisas ainda não começaram a chegar para você, fica aqui que esse vídeo é para você. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Loreta Martins e aqui a gente fala um pouquinho sobre espiritualidade, lei da atração, manifestação e tudo que engloba todos esses processos de autoconhecimento e fluidez com o universo. No último vídeo do canal, a gente falou sobre os processos de manifestação. E aí uma seguidora do canal veio me mandar uma mensagem e falou assim: tá, beleza, eu já entendi todos os passos, eu entendi que eu preciso melhorar a minha vibração para que as coisas comecem a chegar na minha vida, mas eu queria muito saber quanto tempo que eu preciso fazer isso para que as coisas cheguem. Bom, a notícia boa é que a gente tem essa resposta. Primeiramente, se você ainda não sabe muito bem sobre o que eu tô falando, se você não lembra direito quais são os passos, eu recomendo que você pause esse vídeo, assiste o primeiro vídeo do canal que vai estar aqui na tela em algum lugar recomendado pra você, e aí depois você volta pra cá pra gente falar um pouquinho. Agora, se você já assistiu o outro vídeo, então vamos só recapitular algumas coisinhas pra gente poder continuar, tá? Então vamos lá. Os processos de manifestação, como eu já falei pra vocês, envolvem 5 passos. O primeiro passo é você viver o contraste e isso te faz emitir um desejo. Esse é o passo 1. O passo 2, esse desejo que você emitiu é atendido automaticamente pela fonte. Esse passo não é responsabilidade nossa, quem faz isso é a fonte e cria a realização desse nosso desejo no nosso vórtex. O passo número 3 é quando a gente tem que elevar a nossa vibração para virar um match vibracional dessa realidade da onde o nosso desejo já está sendo atendido. Então eu preciso entender as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus hábitos para elevar a minha vibração para virar um match vibracional para essa realidade aqui. E o passo 4 é manter isso aqui por tempo suficiente para que isso se manifeste na nossa realidade. E é aqui que vem a pergunta dessa pessoa que me fez. Por quanto tempo eu tenho que manter essa vibração até que isso se manifeste? A boa notícia é que essa pergunta já foi feita várias vezes para os Abraham, eles já responderam isso várias vezes, tem vários áudios deles falando sobre isso. E eles sempre falam que é muito simples. Que pode demorar 1 minuto ou pode demorar 1 ano, 1 mês, 1 semana. 10 anos. Enfim, depende muito de quanto tempo você leva para ajustar a sua vibração, o seu padrão vibracional, para que você vire esse match, para atrair as coisas. Se a gente é uma pessoa que está cheio de resistência, isso vai demorar um pouquinho mais para acontecer. Agora, se a gente consegue se livrar dessas resistências e principalmente entrar nesse padrão vibracional mais alto, mais rápido, a gente vai conseguir atrair isso um pouquinho mais rápido. Agora, tem outro ponto que é muito importante a gente falar aqui, que é sobre aquela escalinha vibracional que eu até coloquei para vocês no último vídeo, vou ver se eu coloco ela aqui de novo, que é o seguinte, vamos imaginar essa escala de vibração como se fosse uma escadinha mesmo, sabe? Então a gente realmente precisa subir um degrauzinho de cada vez. Tá, vai, às vezes a gente consegue subir 2 de uma vez, 3 de uma vez, mas é quase impossível a gente sair do primeiro degrau pro último degrau de uma vez só. Às vezes a gente nem quer que isso aconteça, porque isso não vai ser natural pra gente, vai ser... Enfim, não vai ser saudável, sabe? Vocês já viram aquela imagem da pessoa tentando abrir a perna ao máximo para esticar e chegar lá no topo da escada? E aí ali ela vai causar uma distensão muscular. É mais ou menos isso. A gente precisa ir reconhecendo os nossos pequenos passinhos nessa escala vibracional. Por isso que eu falei para vocês no último vídeo,
para vocês pegarem essa escala, colocar em algum lugar, na geladeira, no espelho do banheiro, enfim, no seu armário, em algum lugar que você consiga olhar e falar, pô, hoje eu tô aqui, hoje eu tô aqui. E aos pouquinhos você vai percebendo que você vai melhorando nessa escala e que vai chegar um ponto que você já não vai estar mais vibrando tão baixo. E aí entra uma outra questão importante, que é a gente aprimorar a nossa percepção para ver que as coisas já começaram de fato a melhorar. Tem um outro conceito que é muito importante a gente falar aqui para responder essa pergunta, que é o conceito de momentum. O que é momentum? Momentum é como se fosse uma inércia, sabe? É a força de atração que as coisas têm e o tanto de inércia que elas causam naquilo. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Vamos supor que você tem um pensamento negativo sobre uma determinada questão. E você pensa esse pensamento por tempo suficiente para ele começar a criar momentum. Quanto tempo é isso? A gente também tem isso respondido, tá? É 17 segundos. Quando você foca a sua atenção em 17 segundos por alguma coisa, essa coisa começa a gerar esse momentum, esse tempo de acontecimento, de energia, de atração suficiente para atrair outras coisas. Então vamos lá, você tá com esse pensamentozinho aqui e você pensa ele por tempo suficiente para atrair outro pensamento na mesma faixa vibracional. Agora vamos imaginar que esse pensamento aqui não é um pensamento muito legal. É um pensamento, sei lá, ou um pensamento de escassez, ou é um pensamento de doença, ou é um pensamento de solidão, ou enfim, alguma questão que você tem aí na sua vida. Você imagina que é esse pensamentozinho. E aí ele vai começar a atrair outro pensamentozinho, e aí isso aqui já vai virar como se fosse uma bolinha de neve um pouquinho maior. E aí, na própria física, a gente já aprende isso, que quanto maior a massa dos objetos, maior o poder de atração, de gravidade ele tem para as outras coisas, certo? Então isso aqui que era uma coisinha pequena que se juntou com outra, já criou uma coisa um pouquinho maior e vai atraindo coisas cada vez maiores, e isso vai crescendo, 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 crescendo. Agora imagina que além disso tá aqui paradinho, ele tá tipo numa ladeira que vai descendo, 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 descendo. Você concorda que é muito difícil você frear esse objeto de uma vez? Ele tem essa inércia por conta dessa massa gigantesca que ele já está acontecendo ali há um tempo. É mais ou menos assim que funciona momentum para qualquer coisa que a gente esteja querendo manifestar ou já manifestando sem perceber, com a nossa vibração atual. Então, usando o exemplo do dinheiro, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que fica bem palpável, assim, né, para todo mundo, mas isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Se você por muito tempo praticou essa vibração de escassez, você vai começar a atrair coisas, situações, pensamentos, pessoas que reforcem isso dentro de você. E isso já tem um momento muito grande, porque você está há dias, meses, anos, às vezes, praticando essa vibração. Então, é mais difícil, de fato, que isso vá parar e mudar completamente de uma hora para outra. Como se fosse um trem mesmo ali num trilho, sabe? Você não consegue simplesmente pegar o trem que tá vindo aqui e fazer ele virar no sentido completamente oposto de uma vez. Você tem que ir freando, criando uma força de resistência, né? Ao contrário, para que ele vá freando e para aí você conseguir ir ajustando esse trajeto desse trem. É mais ou menos isso que a gente vai fazendo nesse processo de manifestação consciente. Então, se você já entendeu que você precisa melhorar a sua vibração, se você já começou a perceber nas suas palavras, nos seus pensamentos, que você já tá num outro lugar vibracional, se naquela escalinha você já olhou e falou, pô, eu não tô mais sentindo tristeza, eu não tô mais sentindo raiva, eu não tô mais sentindo desânimo, mas você acha que as coisas ainda estão vindo de um jeito que elas vinham antes,
Pode ser que essas coisas que estão vindo antes, elas já estivessem ali na filinha do escorregador, sabe? Pra vir, elas já estavam começando a escorregar lá com a quantidade de momentum que você já tinha gerado antes. Então, quando essas coisas acontecerem na sua vida, é importante que a gente pare e lembre que o que está manifestado agora, o que a gente está vivendo agora, esse lugar onde eu tô, tudo isso é um reflexo do meu padrão vibratório de ontem, de semana passada, de mês passado, enfim, de uma Loreta que já passou. Não é a manifestação do meu padrão vibratório de hoje. Então, se acontecer alguma coisa nesse processo que tipo, poxa, eu já tô com muito pensamento de abundância, etc. E aí, sei lá, eu bato meu carro e aí eu tenho que gastar uma grana consertando esse carro e aí isso vai me descapitalizar, enfim, qualquer situação, tá? Lembra que isso é uma coisa que reflete a sua vibração de antes. Não necessariamente é uma coisa que vai refletir quem você tá sendo agora, a partir desse momento que você decidiu, de fato, mudar essas coisas e mudar o seu padrão vibratório, mudar seus pensamentos para começar a se sentir melhor. Outra coisa que eu acho sempre muito importante pontuar nesse processo é você começar a perceber os pequenos sinais que o universo vai te mandando de que as coisas já começaram a melhorar. Pegando esse exemplo do dinheiro, por exemplo, né? Tipo, não necessariamente eu vou ficar milionária de uma hora para outra, mas se eu tô vivendo num período de muita escassez e decido mudar isso e tudo, às vezes uma pessoa que te chama para jantar e paga o seu jantar já pode enxergar isso como uma forma de, nossa, eu tô recebendo uma abundância do universo. É uma pessoa que te oferece uma carona para um trabalho e você consegue economizar naquela passagem. Uma aula que você queria muito fazer e você descobre que você consegue fazer ela gratuitamente. Enfim, são coisas que vão aparecendo na sua realidade aos pouquinhos e às vezes a gente deixa passar ou então pensa que é coincidência e não se atenta para como esse processo já tá mudando, né? Eu vi um filme esses dias, muito legal, tá na Netflix, eu até recomendo aqui para quem quer melhorar o padrão vibratório e pensar um pouquinho mais sobre essas coisas. É um filme baseado no livro do Segredo. O nome é O Segredo... não lembro exatamente o nome, mas eu vou deixar aqui pra vocês o título. E lá tinha uma frase que eu achei tão linda, que era: coincidências são a forma que Deus escolheu de permanecer anônimo. E eu fiquei com essa frase na cabeça, enfim, me tocou muito, assim, e realmente, às vezes a gente quer achar explicações para algumas coisas, ou fala isso, não, mas isso não é importante, isso foi uma coincidência. Pô, mas se eu tô trabalhando nos meus pensamentos para melhorar, se eu tô trabalhando nos meus hábitos, se eu tô tentando ser uma pessoa mais positiva e enxergar a felicidade em todos os momentos do meu dia, e se eu tô fazendo o trabalho para isso, e eu começo a ter essas coincidências na minha vida, será que elas são mesmo coincidências? Será que elas não são as manifestações começando a vir e começando a me mostrar que esse processo tá, de fato, sendo positivo? Um dos maiores aliados na nossa jornada é a gente trabalhar a nossa percepção. E também tem outra frase nesse filme que fala muito sobre isso, que ele fala assim para uma das personagens: você pode enxergar o universo como seu amigo ou seu inimigo. E independente do que você escolher, você vai estar certo. E eu acho que é muito sobre isso, assim, né? Se a gente tá aqui e a gente escolhe viver a nossa vida do jeito que a gente tá vivendo, vamos escolher também
enxergar cada situação com felicidade, com leveza e entendendo que as coisas podem ser melhores e vão começar a ser melhor no momento que eu decidir que elas vão ser melhores, e enxergar esses problemas que podem aparecer no meio do caminho como que de fato eles são, de repente um feedback de uma vibração antiga, ou de repente um outro momento de contraste. Lembra do passo 1 que você está passando? E esse contraste vai te dar mais clareza de um desejo seu, de uma coisa que você quer viver, e vai fazer você colocar cada vez mais coisa no seu vórtex. Tem um outro áudio que eles falam isso para uma pessoa que pergunta também sobre essa questão do tempo, e eles falam muito assim: não é maravilhoso, incrível você ter mais tempo para aprimorar essa sua obra de arte, essa sua criação? Porque enquanto não chega, você vai conseguindo colocar cada vez mais detalhes. Vamos supor que eu queira manifestar a casa dos meus sonhos, sei lá. E aí, se eu manifestar ela amanhã, ela vai vir de um jeito. Mas se eu manifestar ela daqui a um mês, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, nesse processo pode ser que eu visite outras casas, ou outros bairros, ou veja móveis diferentes, utensílios diferentes. Entenda que de repente eu amanhã penso, pô, quero morar perto da praia, mas aí eu visito um lugar incrível no meio do mato e me encanto com isso, e aí, sabe, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando mais clareza desses desejos. Então a gente já entender e exercer a vibração de felicidade por saber que isso está chegando, começar a enxergar esses pequenos sinais que o universo vai mostrando pra gente de que a coisa tá melhorando. Lembrar que existe uma vibração antiga de quem a gente era no passado, que já colocou várias coisas nesse escorregador, que elas podem vir, e não ficar chateado por isso, entender que isso é um processo da vida, e ficar genuinamente feliz por saber que vai chegar, sabe? Igual quando uma mulher que quer muito ter filho, ela engravida, e o bebê, ele não vai nascer no momento que ela descobre a gravidez, ele só nasce 9 meses depois, mas a felicidade dela de ser mãe e de ter esses 9 meses para se preparar, é como se o bebê já estivesse aqui, sabe? Então é isso, é a gente ter a certeza de que aquilo que a gente está querendo manifestar vai vir, e fazer o nosso melhor para melhorar essa vibração a cada dia, cada vez mais, para que isso ganhe momentum suficiente e aconteça da forma mais rápida possível e da forma com menos resistência possível pra gente, no tempo que deve acontecer, que vai ser fluido pra gente, e vibrando essa felicidade, essa certeza, e confiando também de que isso já tá vindo pra gente, porque a gente tá fazendo a nossa parte. Eu espero ter respondido um pouquinho essa dúvida dessa seguidora de quanto tempo demora pra gente manifestar as coisas que a gente quer, para a lei da atração funcionar. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, mas está gostando de saber um pouquinho mais sobre isso, não esquece de se inscrever, de dar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho. É um ato que às vezes é muito pequeno para você, mas que para mim significa bastante, porque aí eu percebo que o conteúdo que eu tô gerando tá fazendo diferença para alguém. Então é um feedback legal para mim. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.